conselho mesmo. Aqui é uma demonstração daquela dívida corrente líquida, né? Aqui, ó, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Lembra que eu falei para vocês que a gente fazia todo um estudo e tal, para mostrar o que tinha acontecido no ano anterior? E o manual que veio de lá para a gente elaborar é assim, ó. Então você estrutura a receita, a receita descontada daquelas financeiras, né? Então a não financeira, a despesa não financeira, o resultado primário. Resultado nominal, dívida pública consolidada, dívida pública líquida. E aqui, 2011, nós estamos em 2012, né? A LDO é para 2013. Então vamos comparar o que foi realizado em 2011 com o que foi previsto em 2011. E aqui a avaliação. Só isso. Tranquilo para fazer, né? Não precisa avaliar o porquê das coisas. É só mostrar a avaliação. A receita total 104, a prevista, realizado 111, né? Por que foi realizado mais? Tinha que mostrar, né, que ocorreu e tal. Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 anteriores. Então, nós estamos em 2012, mostrando comparado com as fixadas nos 3 anteriores. Então, tem que mostrar o próprio 2012, o 11 e o 10. E, naquele cenário futuro, ó, que a gente já viu, 125, 137 e 157. Também, só mostrar esses números e o percentual. Percentual de conhecimento, né? Isso a valores correntes. E a valores constantes. Aqui não dá para entender porque o data certo. É que esse futuro aqui é o valor corrente. O valor corrente é o valor nominal, né? O valor futuro. Aí que você traz para valores presentes. E aqui também, provavelmente, ó, ele pegou o valor real e jogou a inflação para 2012. A inflação passada ele jogou para cima. Então ele igualou o ponto de comparação tudo em 2012. Está vendo? Vocês acham que é fácil fazer isso aí? Você tem que atualizar os valores antigos até 2012 e trazer os valores futuros até 2012. Por aqui dá para você ter uma ideia do crescimento da receita. Ó. O crescimento real foi de 106 em 2010, 110 em 2011, 113, 118, 121, 131. Embora isso aqui é previsão, né? Mas é uma previsão com base em 2012. Possivelmente vai ser realizado ou até mais um pouco. Evolução do patrimônio líquido. É um relatório bem simplesinho também. Ó. Está lá na lei, a gente leu antes, né? Em 2009, qual era o patrimônio líquido? 12 milhões e meio. Baixou para 500, negativo. E subiu depois para 10,5. O regime previdenciário, a mesma coisa. Era 11,635, depois para 12, depois 800. E aqui eles mostram as explicações. A expressiva queda no montante do patrimônio líquido da Prefeitura de Cruz Alta do Acre, não sei se existe, mas deve ser suposição, verificado no exercício financeiro de 2010 em relação a 2009, 2010 a 2009, essa queda aqui, né? Deveu-se principalmente aos resultados negativos do exercício e a decréscimos patrimoniais oriundos de baixas de empréstimos e financiamentos concedidos. Ele dá uma certa explicação aqui, né? Mas assim, é um exemplo didático mesmo, porque isso não vai ocorrer uma modificação patrimonial daqui para cá e depois uma subida repentina, né? Vendeu tudo. Acabou. Origem e aplicação de recursos obtidos na alienação de ativos. Lá. Tem que mostrar, lembra que a gente falou antes? Receitas em 2009, ó, 60 mais 100 da venda de bens móveis e imóveis.
160, mas foi aplicado 117, porque resta 43. Foi investido aonde? Ó? Em investimentos, amortização da dívida. Ele só pode ser despesa de capital. A amortização da dívida é despesa de capital, né? Inversões financeiras. Você sabe a diferença entre investimentos e inversões financeiras? Isso cai em concurso. Como é que vocês não sabem? Qual é a diferença? Regina? Não vou fazer concurso, estou aposentando já. Aposentando. Não vou fazer. Todos os dois itens são relativos a despesas de capital. A diferença é que o que você registra em investimento é quando você concebe um bem novo, quando você gastou e vai resultar num bem novo. Inversão é quando, embora você esteja comprando algo já existente, mas eu já tenho a resposta, é algo já existente, ele só muda de proprietário. O PIB municipal ou o PIB nacional não se alterou. É essa a diferença. Na prática, para nós não fede nem cheira, não é? Se nós construirmos uma escola nova ou compramos um prédio já em uso para ser a escola, para nós vai fazer diferença? Não, nós investimos, na verdade, tivemos uma despesa de capital. Mas para o país há essa distinção, porque não houve um crescimento do PIB. É por isso essa distinção aí. Porque muitas pessoas veem, mas o que é inversão financeira, que nome esquisito, né? E é esquisito mesmo. Mas é que você está invertendo a posse. E o que mais? Então, o saldo em 2009 era 43, em 2010 vendeu-se no montante de 95 milhões, né, de milhares, bens móveis e imóveis, e gastou-se dessa forma, sobrou 68. Como 2011, 60, né, mais 68, menos 44, vai sobrar 84. Isso aqui era o que tinha em 2012 para o município gastar, 84 milhões. Só que ele só pode gastar em despesa de capital ou por regime próprio da Previdência. Não pode pagar funcionários, não pode comprar cafezinho, erva mate para nós fazer chimarrão, churrasco do fim de semana. Isso também não pode, nunca pode. Não, antigamente podia. Né? Antigamente a gente até fazia empenhos para um churrasco com os servidores no dia dos servidores, alguma coisa assim, né? O CTG. Mandava dinheiro no CTG, manda até hoje. Mas as coisas eram mais fáceis, vamos dizer assim, antigamente, né? Não tinha para muita coisa. O prefeito que queria fazer um churrasco para os secretários, fazia, né? Fazia um churrasco para o secretário, para os servidores. Não estou brincando, não. Isso era verdade. Hoje não pode mais, a coisa ficou mais restrita, né? Aqui, ó, mostrar toda a situação da previdência dos servidores. Lembra que a gente viu lá na norma? Aqui é o modelo desse que a gente tem que apresentar, né? Então, este município hipotético tem um fundo próprio de previdência dos servidores. Qual foi a receita em 2009? 2 milhões e 35, a receita previdenciária, exceto a intra, depois a intra, deu 6.545. A receita. Em 2010 deu 8.200 e em 2011 8.780. Então vamos prosseguir aqui. A despesa 3.680, 4.220, né? Então a receita pela menos 3.680, vamos ver, 6.545 menos 3.680, 2.865. 2.865. Bens e direitos 4.365. Aqui deve ser
deve ser a somatória, o que está aplicado, né? Então isso aqui é o resultado do ano, mas mais o que tinha aplicado resultou nisso. Agora isso aqui, mais aquela receita, menos a despesa, sobra 8.500. Aí mais a receita, menos a despesa, sobra 13.125. É um demonstrativo do resultado da previdência desses servidores. Para vocês terem uma ideia, a nossa previdência, nós estamos em novembro, em agosto tinha 151 milhões, né, Regina? 151 milhões. Cascavel deve ter uns 300 milhões agora com previdência deles. Mas o nosso fundo poderia ter uns 400 milhões hoje. Em Cascavel, uns 800. O que é que ocorreu? Ocorreu que em épocas passadas os prefeitos, precisando de recursos, pegavam a autorização da Câmara e com essa autorização retiravam o dinheiro do fundo. Né? Tanto que agora esses fundos estão com... os municípios tiveram que assumir um compromisso de aportes adicionais por conta disto e também por conta, claro, de uma projeção atuarial futura. Nós, por exemplo, temos como atuário contratado a Caixa Econômica Federal. Então, eles estudam como se vai se comportar ao longo de uma série histórica futura toda essa situação de receitas e despesas. Por quê? Porque eles estudam quantos estão entrando agora, qual é o perfil, quantos filhos, né? Qual é a contribuição dessas pessoas e projetam em cima de quem já está nativo, que vai se aposentar e tal. Não é só do passado que foi retirado dinheiro. Então, quando ele está recolhendo, no passado, acho que ele recolheu 8 milhões, não, esse ano 8 milhões, no ano que vem vai recolher 15 milhões do fundo, no ano. Cascavel, não sei como estão fazendo, mas fazem contribuições ou mensais ou anuais. Né? Tem que, no mínimo, fazer contribuição anual. Todo ele divide essa contribuição anual em parcelas mensais. E tem que demonstrar tudo aí, ó. Se tiver receita de aportes, essa receita tem que aparecer aqui também, né? Hã? A aplicação do dinheiro? 14, nós temos 150, dá o tamanho da receita. Quantos servidores vocês têm? Não, nós temos 3.400, né? A projeção atuarial é demonstrada aqui, ó. Aquilo que mostramos agora é a situação passada, né? Dos últimos 3 anos, mas e futuramente. Então a lei exige que se projete para 75 anos, eu acho, a situação patrimonial. Tem que mostrar para o vereador a projeção para o futuro. Então, esse município aqui, ó, tem receita de 15, despesa de 3, o resultado é 12, né? Então, a projeção para 2011. Nós aqui é de 2011, nós estamos em 2012, e deveria ser executado em 2011. A projeção de 2012, né? 27, 12 mais 27 menos 17, ó, 22. Ou seja, 27 menos 17 dá 10, mais os 12, 22. Aí 22 mais o saldo 9. E assim, 75 anos para frente. Como é que vai estar esse município lá na frente? Então, a maioria dessas projeções dão resultados negativos lá para frente. Só que assim, hoje nós estamos olhando um cenário para 75 anos à frente. É muita coisa, né? Então, certamente, a cada pouco tempo vai haver uma reavaliação e novos valores serão injetados, novos aportes, ou a situação atuarial mesmo, entre quem se aposenta e quem entra, mude, tudo vai alterando, o cenário vai sendo alterado. Para melhor ou para pior.
Aqui, ó, demonstrativo dos riscos que eu estava falando antes para vocês. Vejam, assistência a epidemias, ó, até isso eles colocam. Discrepância de projeções de juros, salário mínimo, frustração de receita, regime. Até isso eles colocam, tá vendo? Modelo federal. Tá? Então, eles têm uma projeção de riscos fiscais de 3.710. Quais são as providências? Abertura de crédito adicionais a partir da reserva de contingência. Abertura de crédito adicionais a partir da redução de despesas discricionárias. Abertura de crédito a partir da reserva de contingência. Né? Isso para atender isso aqui. Esse aqui para atender isso aqui. Então, fecha isso aqui. Mas é possível tirar recurso da reserva de contingência para atender a outras situações, que não só essas? Isso foi uma luta também nossa com o pessoal do Tribunal de Contas. No início eles estavam relutantes. Não, porque não pode, a reserva de contingência só pode para atender esses riscos. Mas e se os riscos não se confirmarem? Então, no futuro eles abriram. Não, pode então prever na LDO a utilização da reserva a partir então de um determinado momento. Claro que não pode colocar isso logo no início do ano, porque todo o resto do ano para você andar, né? Então, geralmente os princípios colocam, se a partir de novembro ou 1º de dezembro a reserva, os riscos não se confirmarem, o prefeito poderá utilizar a reserva como recurso para suplementar as dotações, algo nesse sentido. Então, pode. Está podendo. Aqui a resolução do Senado, eu falei para você lá. No caso dos municípios, 1,2 vezes a receita corrente líquida. Ó, a dívida consolidada líquida dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ao final do 15º exercício financeiro, contada a partir do instrumento do ano de publicação dessa resolução, não poderá exceder. Então, 15 anos a partir disso aqui é 2016. Né? Então, a partir de 2016 não pode ser superior a isso. Mas nenhum município tem uma dívida tão grande que chegue a representar 1,2 vezes a receita corrente líquida. Estados eu já não garanto. Né? Os estados bem mais endividados do que os municípios. Os estados é 2 vezes. O estado, tudo bem, o estado tem uma. 2 vezes. Então, além disso, mas por que foi tão alto isso aqui? Porque eles estavam endividados. Então, não puderam fazer uma coisa tão alta aqui e um 0,2 km por exemplo. Né? Aqui, ó, os critérios para o endividamento. Ó. As operações de crédito interno e externo dos estados, dos distritos, dos municípios, observarão ainda os seguintes limites. O montante da global das operações realizadas em um exercício não poderá ser superior a 16% da receita corrente líquida. Né? O montante das operações. Você pode ter uma dívida que represente 0,5% da receita corrente líquida, mas se o que você pretender pegar representar 20% naquele ano, não pode pegar tudo isso. Vai ter que reduzir esse seu endividamento, esse seu pedido de empréstimo. Por outro lado, vamos supor que passe por esse crivo aqui. O que nós estamos pedindo equivale a 15% da receita corrente líquida. Então nós podemos pedir, já que nosso endividamento total é lá de 0,5, enquanto nós podíamos ter 1,2, né? As duas partes atendidas. Vamos para a terceira. O comprometimento anual com amortizações, juros e demais encargos da dívida, inclusive relativos a valores a desembolsar e operações de crédito já contratadas e a contratadas, não poderá exceder a 11,5% da RCL. O contratado e o contratado não pode exceder a 11,5%. Nós fizemos um cálculo aqui, nós estávamos pedindo 22 milhões e a amortização, o que já existe, mais a amortização dessa nova operação representa 18% da RCL. Não pode pegar esse montante também. Mas eu atingi os outros dois. Quer dizer, eu não atingi, eu estava dentro do limite. Mas você está infringindo esse último. Não pode. A receita corrente líquida, que ela é a base para muitas
Muita coisa dentro do município, né? É a base de cálculo para endividamento, é para despesa de pessoal, uma série de coisas, né? Então vamos entender o que é a receita corrente líquida. Receita corrente líquida, somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes. Ou seja, é a somatória das receitas correntes, né? A base da apuração da receita corrente líquida, menos o quê? Deduzidos na União os valores transferidos aos estados e aos municípios por determinação constitucional ou legal e as contribuições mencionadas na linha tal. Nos estados, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Na União agora, nos estados e nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e as provenientes da compensação financeira. Então, basicamente, para nós, para apurar a receita corrente líquida, nós pegamos a receita corrente bruta e deduzimos essas duas situações. E aí chegamos na receita corrente líquida. A contribuição dos servidores para o seu custeio de previdência e a compensação financeira que traga o parágrafo 9 do artigo 201. O que diz isso? Você sabe a que se refere essa compensação aí? Isso. É aquele valor que os municípios recebem do INSS quando alguém no município se aposenta, mas que contribuiu por um bom tempo para o INSS, né? Então, nada mais justo do que, se vai se aposentar por nossa conta, os municípios, que o INSS repasse o valor recebido ao longo de alguns anos, né? Então, isso também não entra no cálculo da receita corrente líquida, tá? O Fundeb, não, na verdade, reduz o Fundeb porque você faz a redução porque você tem ele duas vezes na receita em cima, né? Mas não. Sim, na prática você faz isso, mas o que ocorre é que você não reduziu o Fundeb aqui, né? Porque a sistemática de contabilização do Fundeb você recebeu o ICMS, o FPM, enfim, todas aquelas receitas que temos que despender os 20% para o Fundeb, você recebe a receita de 100%, registra ela 100% na sua devida rubrica e depois você ainda registra ela, você tem ela duas vezes registrada ali na receita, né? Porque embaixo, na rubrica 17 e 24, você registra a entrada do Fundeb. É por isso que você tem que vir aqui e descontar, porque você tem duas vezes essa receita na receita corrente. Então, na prática, você tem que descontar isso. Mas a lei não prevê essa dedução, né? E você não deduziu também. É porque você está compensando a entrada duas vezes na receita. É por isso. Muito bem. O café já chegou? Porque a ideia agora seria fazer um intervalinho e depois continuar um pouco. Mas se o café não veio, nós vamos continuar então. Eu previa fazer o seguinte: ir para o café e depois nós vamos ter uma atividade prática. E assim que terminarmos a atividade prática, nós iríamos dar no pé. Tá? Então, ele foi ver se